Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 1º de agosto de 2019. Fé não cura depressão? Marilis Pereira Jorge escreveu no dia 7 de junho de 2019 para a Folha de São Paulo que falar sobre depressão de forma sincera é uma atitude admirável, ainda mais quando parte de pessoas que ajudam a dar visibilidade e diminuir o preconceito em relação a uma doença que atinge milhões. De um tempo para cá, vemos cada vez mais artistas, políticos, jornalistas se despirem publicamente e admitirem suas fragilidades psicológicas. Eu mesma já escrevi nesta folha, em 2015, sobre como uma crise de pânico me jogou no fundo de um buraco de onde só saí quase 2 anos depois. Quarta 5, o cantor Lucas Luco, em entrevista ao jornal, contou que pensou em parar várias vezes, resolveu descansar, diminuir o ritmo de trabalho e só com fé conseguiu ficar bem. Entendo que a depressão e doenças correlatas, como pânico, são tratadas de forma individual porque afetam as pessoas de maneira única. Mas acho preocupante que a receita de Luco se resuma a descanso e fé, sem deixar claro se teve acompanhamento médico e se usou remédios para controlar o seu quadro. É o tipo de declaração que apenas reforça o preconceito e ajuda a enquadrar a depressão como uma doença menor, que pode ser resolvida com uma noite de sono, um banho de mar, acendendo uma vela. Interromper ou desacelerar a vida profissional nem sempre são alternativas para muitas pessoas, que temem perder seus empregos ou revelar que sofrem de distúrbios psicológicos. É o tipo de coisa que nem sempre garante qualquer tipo de melhora. Em muitos casos pode mascarar a gravidade da situação porque o doente se ilude com a falsa promessa de melhora, que não vem assim tão facilmente. E fica com vergonha de admitir para ele e para os outros que não. Você pode dormir muitas horas seguidas, um fim de semana inteiro, fazer caminhadas, tomar banhos de rio, pegar um pouco de sol para melhorar a vitamina D, assistir a uma comédia, jantar com as melhores companhias, estar rodeado pelas pessoas que mais gosta, ter todo o tempo do mundo para fazer apenas o que dá prazer. Mudança de estilo de vida ajuda, claro, mas o que cura a depressão, ou pelo menos controla essa praga que nos deixa com a alma doente, é acompanhamento psicológico e, muitas vezes, remédio controlado. Não dá para romantizar uma doença que muitas vezes mata. Por isso, me preocupa bastante quando vejo alguém dizer que foi curado pela fé. Ser positivo, acreditar, tentar olhar a vida com mais otimismo, ter fé, seja em si mesmo, em Buda, em Deus, no universo, tem muito valor. Nos conforta pensar que há alguma força, divina ou não, que conspira para que a gente recupere nossa sanidade mental, mas é importante que doentes, familiares, amigos, colegas de trabalho e a sociedade em geral entendam que nem reza brava tira um depressivo de dentro do buraco, sem ajuda da medicina. Costumo dizer que uma vez depressivo sempre depressivo, por mais controlada que a doença esteja. Eu me sinto como um ex-alcoólatra. Estou ótima, mas não posso me descuidar. Sei que tristezas, decepções e frustrações fazem parte da vida e que depende de minha forma como lido e encaro tudo. Mas durante um tempo os remédios foram essenciais. Me ajudaram a sair da cama durante várias semanas de tratamento. Foram a mãozinha que precisava para encontrar equilíbrio para buscar as minhas próprias forças e andar novamente sozinha. Espero não precisar mais deles, mas fico aliviada de saber que eles existem. Andar com fé é bom, mas, nesse caso, a fé só não falha se vier acompanhada de tarja preta. A busca da cura da depressão requer a investigação da origem de tal enfermidade.
Entre as causas, já foram mencionados aspectos orgânicos e é compreensível que as disfunções desta ordem envolvidas no problema sejam influenciadas pela estrutura genética ou por desequilíbrios fisiológicos. Considerando que o material genético sofre a influência do perispírito corpo energético, fluídico ou espiritual no processo de reencarnação e que os desequilíbrios fisiológicos frequentemente têm origem nas perturbações energéticas que interferem nas secreções glandulares em função das emoções experimentadas, pode-se dizer que os fatores orgânicos presentes na depressão, quando não são frutos de lesões cerebrais e quando não são de origem química, tem sua base nas questões espirituais. Observando-se os aspectos psicológicos, percebe-se a nítida influência de fatores ligados à infância e ao desenvolvimento da personalidade do deprimido, comprometendo sua relação consigo, com o outro e com o mundo. Porém, deve-se expandir o olhar sobre as questões psíquicas, principalmente em relação à interferência de depressão corpo-mente-alma, conteúdos inconscientes relativos à bagagem espiritual adquirida em sucessivas existências, para que se possa compreender que os padrões de comportamentos atuais não são simplesmente frutos da infância da vida presente. Sentimentos como a raiva, o ressentimento, a culpa, a revolta, a insegurança, a rejeição, o desamparo e outros encontrados na porção emocional da depressão, são frequentemente resquícios de experiências vividas em outras encarnações, despertados pelas circunstâncias atuais, assim como da forma imatura com que o ser reage às vicissitudes da vida. Desta forma, compreende-se que o elemento espiritual, em função do natural processo evolutivo, concentra em si as origens da maior parte dos casos de depressão, assim como a origem de todos os males da humanidade, sejam eles orgânicos, psíquicos ou sociais. Observa-se que tal afirmação encontra respaldo no que pode ser considerado a base do sofrimento humano: a imaturidade espiritual e a falta de amor. No campo da imaturidade, encontram-se o orgulho, o egoísmo e a intolerância à frustração. Já o segundo item envolve a falta de amor por si, pelo outro e do outro, sendo esta última precursora das duas primeiras. Partindo desta análise, há três elementos capazes de eliminar definitivamente a depressão, agindo diretamente em seu núcleo: o autoconhecimento, a reforma íntima e o amor. O autoconhecimento leva à reforma íntima, que é o ponto-chave. A reforma íntima é o caminho. Essa espécie de reforma não serviria somente para a cura de uma depressão, mas para o resgate de uma vida inteira de infortúnios. A reforma íntima é o pilar central da cura de qualquer indivíduo, para qualquer doença em que a alma seja a principal acometida. A reforma íntima é o principal remédio que não compete ao psiquiatra, médico, médium da casa espírita, padre, pastor ou monge precisarem te receitar. É um remédio que depende somente do próprio indivíduo querer começar a tomar. A reforma íntima é um compromisso. E mais, não é dose única ou se assemelha a um tratamento de alguns meses. É para a vida inteira. A reforma íntima é o ato de se modificar por dentro, aprendendo a reconhecer os erros, os próprios defeitos, tentar corrigi-los. Se os erros já não podem ser corrigidos, pode-se policiar para que não se repita e assim por diante. Em primeiro lugar, quero deixar claro que qualquer prática religiosa pode e deve ser usada como um complemento no tratamento dos transtornos psíquicos, mas não se deve interromper tratamentos já em andamento. Existem vários centros espíritas espalhados por aí, cada um com formas muito semelhantes de atuar, outros com uma atuação mais diferenciada, porém não menos importante. A pessoa que sofre de transtornos psíquicos, tendo encontrado uma casa espírita, com bons trabalhadores, poderá ser encaminhado para o início do seu tratamento.
Vale lembrar que, mesmo que a causa raiz dos transtornos psíquicos não esteja exatamente relacionado com o início da mediunidade, não minimiza o fato de que a pessoa terá que passar pelo tratamento espiritual. Ela será, do mesmo modo, incluída e amparada. No livro Receita de Paz, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, mostra como curar a depressão. Abre-te ao amor e combaterás as ocorrências depressivas, movimentando-te, em paz, na área da afetividade, com o pensamento em Deus. Evita a hora vazia e resguarda-te da sofreguidão pelo excesso de trabalho. Adestra-te, mentalmente, na resignação diante do que te ocorra de desagradável e não possas mudar. Quando sitiado pela ideia depressiva, larga o campo de raciocínio e combate o pensamento pessimista. Assodado pelas reminiscências perniciosas, de contornos imprecisos, sobreponha as aspirações da luta e ide, vencendo o cansaço. Quem se habilita na ação bem conduzida e dirige o raciocínio com equilíbrio, não tomba nas redes bem urdidas da depressão. Toda vez que uma ideia prejudicial intentar espraiar-se nas telas do pensamento obnubilando-te a razão, recorre à prece e à polivalência de conceitos, impedindo-lhe a fixação. Agradecendo a Deus a bênção do renascimento na carne, conscientiza-te da sua utilidade e significação superior, combatendo os receios do passado espiritual, os mecanismos inconscientes de culpa, e produzes com alegria. Recebendo ou não tratamento especializado sob a orientação de algum facultativo, aprofunda a terapia espiritual e reage, compreendendo que todos os males que infelicitam o homem procedem do espírito que ele é, no qual se encontram estruturadas as conquistas e as quedas, no largo mecanismo da evolução inevitável. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de agosto de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.